Boa noite a todos. Nós vamos finalizar o capítulo que iniciou na semana retrasada sobre possessão. As 2 semanas anteriores foi relatado, as questões foram relatadas de forma mais a interpretar tudo o que aconteceu com Pedro, que é o nosso personagem principal desse trabalho. E para quem não está acompanhando, nós temos nesse livro, nos domínios da mediunidade, o espírito André Luiz, junto com o espírito Hilário, que também foi médico quando encarnado, e o instrutor, o espírito que é instrutor deles dois, que é o Aulus. Eles estão estudando a mediunidade dentro das casas espíritas. E o que é legal disso tudo, nesse livro, é que são os relatos, porque são os olhos do mundo espiritual, né? Mostrando para nós, né, que foi através de Chico Xavier, mostrando exatamente que os espíritos veem o que acontece durante uma reunião mediúnica, que muitas das vezes nós não temos acesso, nós encarnados não temos acesso. Alguns videntes até têm acesso, mas a gente nunca pode dizer que é um acesso 100%, um acesso completo com o acesso que os espíritos que aqui vêm. Impreterivelmente, em todas as reuniões mediúnicas, há espíritos de todo jeito. Assim como os mentores espirituais da casa, do grupo de trabalho, vêm os estudantes, né? Os espíritos que vêm estudar através do trabalho mediúnico. Agora, nesse momento, os espíritos que aqui estão querendo aprender, né, sobre mediunidade, os que vêm na sexta-feira querendo aprender sobre o livro dos espíritos, os que vêm no sábado para o culto do Evangelho no Lar ou para assistir às palestras quando tem. Então não foi diferente, né? André Luiz continua junto com o seu amigo Hilário sob a instrução de Aulus, observando, né? Só vou ler só um trechinho da semana retrasada, quando o Altair iniciou o capítulo. E aí diz o seguinte, só 2 parágrafos. O cavalheiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à carta de socorro, parecia incomodado, aflito. Articulava palavras que eu, André Luiz, não conseguia registrar com clareza. Quando o irmão Clementino, consultado por Aulus, Clementino, mentor espiritual da reunião, daquela casa espírita, consultado por Aulus, instrutor dele, André Luiz, disse cortês para os assistentes: sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Permitiremos a manifestação. E aí tudo se deu, né? Os espíritos, eles conversam entre si, né? Decidem o que é melhor para os médios, o que é melhor para os espíritos comunicantes, e assim decidiram a manifestação de um suposto obsessor que subjugava o Pedro, né? Que chegou com sua mãezinha pedindo socorro nessa casa espírita. Aí foi explicado nas outras reuniões sobre um problema, né, um diagnóstico que foi dado do Pedro com relação à epilepsia. Ele foi diagnosticado como epilético, porque ele dava os ataques, né, e, em última instância, a mãe resolve levar o filho na casa espírita, e aí se deu toda uma explicação sobre a epilepsia. Para quem está acompanhando, quem assistiu nas outras semanas, nós vamos ter que nos ater somente ao fechamento, porque senão a gente engole o nosso tempo. Por que o fechamento é interessante? Porque ele observa depois tudo o que se passou no passado de Pedro. O que aconteceu com Pedro de tão grave para Pedro vir
surgir assim nessa condição de epilético e possesso, né? Com esse algoz, esse espírito que vinha causando essa doença, né? Que ele acabou adquirindo, o seu perispírito acabou adquirindo através dessa simbiose que aconteceu, desse cobrador. Vamos dizer que ele foi, como nós temos as nossas cobranças, né? Nós nos cobramos e existem os amigos de outras vidas, né? Que a gente coloca gentilmente como amigos, na verdade são inimigos de outras existências que nos perseguem de alguma forma. E quando eles conseguem nos encontrar, invariavelmente acontece o que aconteceu com o Pedro, ou acontece pior, ou acontece de forma mais branda, a cada um segundo as suas obras. Então, é um relato para nos colocar atentos com relação às obras que nós andamos fazendo por aqui. No agora, nessa encarnação, o que a gente anda fazendo com o nosso próximo, né? No nosso círculo de amigos e de familiares, como a gente anda tratando as pessoas, porque dependendo do que a gente faça lá na frente, a resposta vem como veio para o Pedro, como foi narrado na sessão mediúnica nas semanas anteriores, né? Obviamente a médium Celina, conhecida Celina, abnegada Celina, foi a médium que foi determinada para o socorro desse espírito que subjugava o Pedro. Então, vamos ao fechamento do capítulo. Possessão, né, vem do latim possessione, que significa a atuação de um espírito desencarnado sobre um encarnado, com domínio completo. Né? É aquela situação que chega ao extremo. Pedro já estava de um jeito que ele não falava por ele. O espírito falava por ele, o espírito agia por ele, o espírito fazia coisas que acabaram ferindo o seu perispírito, e aí veio o diagnóstico de epilepsia. Ele teve um ataque dentro da casa espírita durante a reunião, foi relatado nas semanas anteriores, e assim os nossos amigos, né, que estão nessa empreitada de estudo, nossos amigos espirituais, eles entenderam tudo o que se passou, né, mas continuam tentando entender o porquê de tudo aquilo. No Espiritismo, a gente aprende, né, quando a gente está estudando mediunidade, essas questões, né, as principais variedades, que a gente fala, não tem como falar de possessão sem mencionar obsessão, né, que a gente vem estudando ao longo das nossas semanas. Ainda vamos falar sobre obsessão, que tem a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, que é uma coisa bem mais influente, né? Ela atinge a moral do subjugado, atinge o corpo do subjugado, daí o Pedro ter ficado adoentado, né? E ela acaba causando da pior das hipóteses, sendo transformada numa obsessão, como foi o caso do nosso amigo. Então, está no livro dos médiuns, a gente não pode detalhar, como eu disse, nós somos escravos do relógio. Foi mencionada essa questão na semana passada, com relação a essa pergunta. Muita gente fica perguntando, mas o espírito possuiu o obsediado? O espírito entrou no corpo do rapaz, do Pedro, e fez o Pedro cair, morder a língua, ter aquele ataque epilético, ou fez o Pedro bater com a cabeça, ou fez o Pedro bater em alguém, cometer crimes, enfim, o espírito faz. Como que ele faz isso? Ele entra no corpo junto com o outro espírito que está ali, fica os dois ocupando o mesmo espaço. Aí o Luciano até trouxe essa questão do livro dos espíritos, sobre dois corpos não ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ele falou sobre isso. Na 473, a pergunta de Kardec, né, pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar de outro que se acha
encarnado nesse corpo, aí os espíritos respondem: o espírito não entra em um corpo como entraste numa casa. Identifica-se, né? Foi o que aconteceu com o obsessor do Pedro. Identificou-se com Pedro. Além de tê-lo reconhecido de problemas de vidas passadas, que nós vamos colocar a seguir, ele identificou-se e ali ele acoplou espírito perispírito, né? Então, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, aí a lei da afinidade, que foi falado também nas outras aulas, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revertido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Isto é, o meu espírito não vai sair do meu corpo e o outro que já desencarnou vir tomar conta do meu corpo e ficar aqui. É assim que está sendo respondido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado como sua existência material. É a questão que foi colocada sobre a possessão. Nós temos ligações, nós temos os liames que ligam o nosso espírito, perispírito ao corpo, é um trio. Nós estamos esse trio ele fica totalmente interligado. Só se desliga quando o corpo morre, quando a matéria perece. Aí há esse desligamento e finalmente o espírito fica liberto totalmente do corpo. Nós temos os nossos momentos de emancipação do espírito, que normalmente acontece em sono, em desdobramento. O espírito viaja, ele vai a outros orbes, ele vai na casa ao lado, mas ele permanece ligado àquele corpo que foi o destino dele para aquela encarnação. Então, essa parte está explicada. E vamos ao que o Aulos comenta sobre o que aconteceu com Pedro de fato, por que o Pedro foi envolvido por esse irmão perseguidor, né? E o que a gente traz dessas explicações? A gente pode tirar para nós um bom proveito, né? Como eu falei antes do nosso, vamos ver o que a gente está fazendo hoje, né? Para a gente cuidar do nosso. Vamos cuidar do hoje para poder a gente não espiar tanto no amanhã. Vamos espiar, mas não precisamos espiar tanto se tomarmos determinados cuidados. Aparelhos mediúnicos valiosos, naturalmente, não se improvisam. Né? Ninguém improvisa um médium de uma hora para outra. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo. E sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Isso a gente sempre vem falando, né? Sobre os grupos mediúnicos, o que tem que haver para que os grupos tenham êxito nos seus momentos de socorro espiritual, né? A gente fala no devotamento, na dedicação, esforço, sacrifício, coragem. Isto não é fácil ser médium. Pior ainda é ser o médium atuante, né? O médium que assumiu a responsabilidade mediúnica de frequentar uma casa espírita e ali situar, né, se esforçar em sacrifício, dedicar o seu tempo em favor daqueles que precisam de socorro mediúnico. Ali não foi só o caso do Pedro, né? Quem precisava só de socorro, não era só o Pedro. Quem precisava de socorro também era a mãezinha do Pedro, que estava com ele, desesperado, né? E fez parte de tudo isso que aconteceu no passado, vamos ver a seguir. E o espírito, né, o irmão que veio a criar essa situação toda com o Pedro. Então, o socorro é para todos, da mesma forma, com a mesma dedicação, o mesmo carinho, o mesmo amor que se desprende para o espírito, se desprende para o médium ou para a pessoa que aqui vem à procura de socorro. Nosso amigo Pedro está preso a significativo montante de débitos com o passado e ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem
solver os compromissos de ontem. Quer dizer, a gente não dá um passo para a evolução, a gente até estaciona, mas a gente não dá nenhum passo para a evolução sem que a gente não resolva os nossos problemas de vidas passadas, que nós acabamos trazendo, nós acabamos espiando, acabamos colhendo o que nasceu das sementinhas que nós plantamos. E, por esse motivo, Pedro traz consigo a aflitiva mediunidade de provação, que nas aulas passadas eles, além de tudo, detectaram a ostensividade mediúnica do Pedro. Como eu falei antes, né, na visão espiritual fica tudo muito mais amplo. O Aulos auscultou o Pedro durante aquele processo todo, ele vai tornar a fazer isso para verificar os acontecimentos e concluir tudo isso. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. A rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento. Foi o que nós dissemos ainda há pouco. Todos que estavam ali eram enfermos, não só o Pedro, mas o espírito também que o atacava, né? Aí é o momento que o Aulos encosta a mão, né, na fronte do Pedro, é o instrutor espiritual do Hilário e do André Luiz, não do Luiz Antônio, até poderia, e ele encosta. Essa auscultação já foi narrada em outras aulas, se falou sobre o psicoscópio. Então, esse ato de encostar a mão na fronte de Pedro, através dessa capacidade que o Espírito tem de captar o nosso pensamento e captar também a nossa tela mental de vidas passadas, é que eles começam a contar para o André e para o Hilário o que é que aconteceu. E aí ele diz: a luta vem de muito longe. Podemos reconhecer o verdugo de hoje como vítima de ontem. Isto é, a situação inverteu. Na derradeira metade do século findo, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental particularizada é identificá-lo em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor, que presentemente lhe domina as energias, era-lhe irmão consanguíneo, cuja esposa, nosso amigo Pedro, né, doente de agora, procurou seduzir. Isto é, foram irmãos, Pedro foi um médico, né, abusava da missão de curar e seduziu a esposa do irmão. E não parou por aí. Insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação no hospício. Quer dizer, ele era médico, para ele foi fácil colocar o irmão maluco. Determinar, né, que o irmão, de diversas formas, ali colocou, abusava da missão de curar. Ele usou de má fé os seus dons de medicina. E jogou o irmão no hospício, né? E lá ele estacionou por muitos anos, apalermado e inútil, à espera da morte. Então, a gente tira dessas conclusões que Aulos conseguiu ao escutar do Pedro, o que aconteceu para o Pedro vir sofrendo todo esse assédio, toda essa subjugação do perseguidor dele, né? Por que Pedro fez isso no passado? A gente observa dentro da nossa família acontecer coisas, claro, que a gente não fica aí relatando, mas a gente às vezes observa situações de pai e filho, de irmãos, né? Marido e mulher, de pessoas muito próximas no meio da mesma família, que se digladiam por toda uma encarnação. Parece que os dois não podem ficar no mesmo lugar, no mesmo recinto. O negócio, quando não leva muito tempo, começa a esquentar. Aí troca de insultos,
brigam por causa de coisas, de objetos, de situações, agridem verbalmente ou até mesmo materialmente um ao outro. Então, se a gente pudesse, ao escutar alguém da nossa casa, da nossa família, para saber por que vocês dois... Meu irmão é danado para acontecer isso. Por que vocês dois vivem se pegando? Né? Por que vocês dois... Se a mãe pudesse, ao escutar e chegar lá atrás para ver, ou então um é a praga da casa, né? E o outro, que é o santinho, sofre as consequências. Enfim, inúmeras coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que o Espiritismo explica a partir daí. O porquê de todas as coisas, por que estamos sofrendo, por que de determinadas doenças, por que da epilepsia de Pedro, e por aí vai. Aí ele continua. Desencarnado e encontrando-o na posse da mulher, desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se, isto é, o perseguidor ainda estava desencarnado, não é? Já estava desencarnado. E desencarnado percebeu que esse Pedro médico, ainda na outra encarnação, ainda ficou de posse da mulher dele. Além de interná-lo no hospício, fazer tudo que ele fez de maldade, e ainda tomou posse da esposa dele. E ele lá, desencarnado, desvairou-se no ódio, né, que passou a nutrir-se. Martelou-lhes então a existência e aguardou-o no além-túmulo, onde os três se reuniram num angustioso processo de regeneração. A companheira menos culpada foi a primeira a retornar ao mundo, a primeira a reencarnar, onde mais tarde recebeu o médico, Pedro, delinquente, nos seus braços maternais. Então, Pedro veio como filho, né, da moça que foi esposa do perseguidor. A companheira mesmo, não sei o quê. Purificando o amor de sua alma. Olha só, né? A função dessa moça em vir como mãe de Pedro. Já começa um processo de purificação da alma desde a gestação. Né? Então, tudo, nada por acaso. Deus faz as coisas todas certinhas. Ele nos dá as oportunidades dessa forma. Então, Pedro vai ter que vir filho dela, para ela transmitir para ele toda a brandura de mãe e amolecer esse coração endurecido. O irmão atraiçoado, do outro lado, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando-o, obstinado no ódio, a que se rendeu impensadamente. E a gente olha esse perseguidor como um vingativo, né? Vou me vingar, encontrei eles dois, mas ele não foi em cima da mãe, nem precisou. Só dele ir em cima do filho, a mãe já sofre por tabela, porque a mãe não suporta ver o sofrimento. Mãe nenhuma suporta ver o sofrimento do filho. Cada ataque epilético que a pessoa dá, para quem já viu, é terrível. Eles mordem a língua toda. Quando se chega a tempo, a primeira opção normalmente é tentar puxar, né, a língua do paciente, colocar alguma coisa para amortecer. Minha tia tinha muitos ataques, irmã da minha mãe. A língua dela depois ficava em pandareco. E corpo todo roxo, porque é uma força, né, impressionante. A minha avó chegou até a levá-la num centro de terreiro, né? E lá eles falaram que tinha egum, né? Tinha muito egum ali perseguindo ela. Eles usam esse termo, né? Que a gente chama de obsessor. Mas depois a minha tia, os médicos receitavam remédios fortíssimos para que ela não desse o ataque. E a minha tia era uma pessoa tão má. Como ela me beliscava, gente? Ela me beliscava, ela tinha umas unhas gigantescas, aí ela me beliscava. Ela era auxiliar de enfermeira, trabalhava no SAS. E ela morava conosco, na mesma casa que as solteiras ainda iam ficando. Minha mãe saía para levar costura e a minha tia, eu abri o berreiro, porque eu era muito chata. Eu ficava berrando, chorando até minha mãe chegar, porque eu era assim, colada demais. Aí ela, cara, essa
louca. E ela me deixava aquela marca da unha dela na pele. Né? E a minha tia amava. E os sobrinhos ninguém gostava da tia. Né? Depois isso aí acabou. Quando ela entrou no protestantismo, aí foi lapidando, né? E aí, isso aí tudo passou. Mas ela ainda está desse lado, né? Não sei como é que eu vou ser quando chegar. Porque ela vai ser beliscada na unha. Então é isso. Vamos passar aqui para o outro. A minha mãe tinha essa mania de falar que eu tinha mania de cortar rabo de lagartixa. Aí a minha mãe, quando você morrer e você vai passar na terra da lagartixa, vão cortar seu rabo. Olha a explicação que antigamente, né? Porque eu sempre perguntava essas questões para minha mãe. Mãe, o que acontece depois que a gente morre? O que acontece? Não acontece nada. Morreu, acabou. Vai para o céu ou vai para o inferno. Você tem que ser boazinha em casa, obedecer mamãe. Então, a gente sempre teve essas explicações assim. Né? E a gente acredita. Né? A gente acredita no céu, no inferno, no purgatório. Aí quando a gente conhece o Espiritismo e vê uma passagem como essa, tão bem explicada, que a Luz coloca para os seus alunos, sobre o que aconteceu, e a gente vê esses três tendo uma nova chance dentro de um centro espírita. Quem teve a chance ali? Porque quando o Pedro chegou com a mãe, o perseguidor chegou junto. E aí a Média Serena fez o socorro. Então, há toda uma misericórdia divina envolvendo toda essa situação. Isso é bom da gente saber. É por isso que a gente costuma falar que o Espiritismo ele veio para consolar corações. Né? Aí tem as perguntinhas, né? Hilário pergunta para o Aulos se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado. Como eu falei, eles já tinham percebido que o Pedro ele ia precisar trabalhar a mediunidade dele mais à frente, por isso que Hilário pergunta isso. Se ainda é um médium torturado que poderá fazer um agrupamento como este, o que ele vai fazer? Como é que ele vai ficar na sala? Não vai ficar na sala mediúnica. Ele primeiro tem que se tratar, né? Cuidar de todo esse processo dessa possessão, para depois ele começar a trabalhar a mediunidade dele, não é? Que já tinha sido percebida pelo Aulos. Aí ele responde, o caso não consta nos desígnios superiores. O acaso, perdão, não consta nos desígnios superiores, isso é, o acaso não existe. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão, quer dizer, não foi à toa que o Pedro chegou naquela casa. De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito com o dever de auxiliá-lo. E se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto, de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno e prescindível ao seu justo aperfeiçoamento. Então, era ali naquela casa espírita, através do exercício da mediunidade mais à frente, que ele ia ser ajudado no seu aperfeiçoamento espiritual. Eu troquei algumas palavras, gente, porque se for colocar o que o André escreve, aí fica complicado. Eu costumo colocar palavras sinônimas, tá? Aí chegou a vez do André perguntar, curar-se-á, contudo, em tempo breve, quer dizer, essa cura vai vir muito rápido. O André ficou morrendo de pena dele também. Quem não ficaria com pena, né, de uma situação dessa, de possessão? O negócio é grave. Aí o Aulos responde, quem sabe? Isso dependerá muito dele, do Pedro, e da vítima com quem se encontra endividado. Quer dizer, na verdade, o perseguidor foi vítima dele outrora. A assimilação de princípios mentais renovados determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Tudo é efeito da nossa mente. Né? Se a nossa mente está doente, ela coloca a gente doente e aí em bem pouco tempo. E se somos perseguidos por espíritos enfermos com a mente doente, eles acabam também nos colocando doentes, como aconteceu com Pedro. Aplicando-se com devotamento as novas obrigações de que será investido, caso preserve no campo de nossa consoladora doutrina, né, sem dúvida abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, em se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário, né, perseguidor,
que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos e de compreensão e renúncia, humildade e fé. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos da possessão, que essa é a ideia, né? Não vai ser aquilo, como ele explicou, não vai ser assim instantaneamente, vai se dando ao longo prazo. Pedro sofrerá ainda os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu e se exprime nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo, ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando até o integral reajuste do corpo perispírito. O que aconteceu com o perispírito dele? Ficou desajustado por causa desse envolvimento, dessa possessão que ele sofria, e esse desajuste levou à epilepsia e ainda vai levar um tempo para esse perispírito se reajustar. Está dando para entender, tá todo mundo tão quieto. E para finalizar, ele faz esse complemento muito bacana, né, Wallace? Com o esforço da vontade é possível apressar a solução. Esforço da vontade. Muitos enigmas, a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores, né? Tudo requer esforço, devotamento e boa vontade. O assunto, porém, é de foro íntimo. Luiz acabou de falar sobre isso. Depende de nós mesmos. Ele acabou de ler sobre isso no Evangelho. Vai depender de nós. Né? Estejamos, entretanto, convencidos de que a semente da luz jamais se perde. Somos luz, temos luz interior. Façamos brilhar essa luz. Só nós podemos fazer nossa luz brilhar. Ninguém vai fazer nossa luz brilhar por nós. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistem na plantação de melhores destinos, transformação em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. Para isso que nós estamos aqui. Então, feliz daquele que se descobre como médium de trabalho, né? Médium, e se devota, se dedica, tem essa oportunidade de desenvolver esse trabalho. E muita gente pensa que médium ostensivo, e tem muita coisa, isso é bacana, é lindo, não tem nada de lindo. Esse rapaz mesmo, Pedro, ele já está compromissado com o trabalho mediúnico. Então a gente vai, quanto mais ostensividade mediúnica, quer dizer que mais dívida a gente tem, maiores são as nossas dívidas. E ele fecha com essa frase: o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer, sem cansar. Né? Às vezes a gente fica meio cansado, né, gente? Mas faz parte, estamos na carne ainda, somos seres humanos, então faz parte do processo. Na semana que vem, que bom que vocês entenderam, na semana que vem, o Irezê vai iniciar um novo capítulo, Sonambulismo Torturado. Não percam, né? É um capítulo bem grande também e vai ser dividido entre alguns estudantes. Quem quiser adquirir o livro, eu acho que a gente tem aqui, a capa nós mostramos lá no primeiro slide, né? Que ali agora é uma edição nova, com a capa diferente desse velhinho aqui, que nós estudamos já esse livro aqui na casa e houve essa vontade de voltar, né? Com o vocabulário rebuscado de André Luiz, que eu vou substituindo na medida do possível. Aqui a gente, no ano passado, teve um movimento muito bonito da Casa do Centro Espírita Discípulos de Leon Denis, Santa Cruz. Eles atendem aí, é uma ação social. Então, aí vai ter uma ação social de final de ano, de novo. Então, a Carla e o Altair, eles vão ficar responsáveis por receber os kits que estão ali embaixo. Então, é benefício das pessoas em situação de rua em Santa Cruz.
No caso, acontece todos os domingos, com o estudo doutrinário, café da manhã e banho. Esse trabalho solidário iniciou na pandemia, pelo Centro Espírita Discípulos de Leão Denis e Santa Cruz, que fica na Rua Cruzeiro 136. Nossa ação social vai acontecer no dia 17/12, então as doações dos kits têm que ser até o dia 15. Se a Carla e o Altair não estiver aqui, deixa na casa, coloca um bilhetinho aos cuidados de Carla e Altair. Tá bom? 2 escovas de dente. Para a realização desse trabalho, o Centro Espírita vai precisar dos materiais, dos kits. 2 escovas de dente, um creme dental, ou absorvente, ou um pacote de café de 250, 1 kg de açúcar, ou um sabonete com 2 aparelhos de barbear. É só escolher um dos kits, né? E a ajuda será muito bem-vinda. A Casa de Emmanuel faz esse trabalho lá no Rio também, da tia Sônia, todo ano. Então, fica assim, até o dia 15, com a responsabilidade. Ela até disse que se alguém quiser ir no dia, avisa antes para fazer lá o comboio, tá? E para finalizar, já começamos nossas chamadas para a última palestra do ano, né? O nosso evangelizador da noite, ele estava aqui me falando no início sobre esse livro Cura e Libertação. Livro muito gostoso de se ler, muito legal, eu ainda não li, mas vamos ver o que o Luiz vai trazer para nós no dia 9 sobre esse ensinamento, né? Baseado no livro. Essa palestra vai ser baseada no livro de José Carlos de Luca, que está aqui, a capa. Sejam todos bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Não percam, semana que vem, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal, e o bate-doutor ali para fazer o próximo capítulo.